Você se lembra da icônica cena da Branca de Neve e os Sete Anões, onde a Rainha Má tá na frente do espelho e ela diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Se você se lembra, eu acho que você tá um pouquinho enganado, porque essa cena nunca existiu. Senhoras e senhores, eu sou o Samurai e sejam muito bem-vindos ao Efeito Mandela. Tudo começou com Fiona Broome em meados de 2009 e 2010, onde ela estava em uma convenção nerd de Star Trek e surgiu o assunto de Nelson Mandela entre ela e o grupo dela de conversa, até que chegou no tópico da morte de Nelson Mandela. Começaram a discutir sobre a morte dele em 1990 em uma prisão, várias pessoas se lembrando da morte dele nessa prisão em 1990, muitos falaram que tinham visto o funeral dele na televisão, mas Nelson Mandela estava vivo ainda, ele não tinha morrido em 1990 numa prisão. Nelson Mandela foi morrer só em 2013, aos 95 anos. Então, como que várias pessoas se lembravam da morte dele em 1990 numa prisão? Depois que a Fiona Broome descobriu que Nelson Mandela estava vivo, ela começou a estranhar o fato de várias pessoas compartilhavam dessa memória falsa. Então, como tantas pessoas eram capazes de ter memórias falsas e estarem convictos de que aquela coisa aconteceu? Ela criou um site e compartilhou o acontecimento e ela deu o nome de Mandela Effect por causa de toda essa confusão com o Mandela. Então esse fenômeno ficou conhecido como o Efeito Mandela e é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque depois dela ter criado o site e compartilhado, várias outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias do Efeito Mandela, coisas que várias pessoas acharam que aconteceram ou existiram, mas na verdade nunca tinha existido. Como eu disse no começo do vídeo, a Rainha Má, ela nunca disse espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu. A frase que ela diz na animação é... Calma aí que eu vou ter que olhar agora, hein, mano. A frase que a Rainha Má fala na animação é: fala, mágico espelho meu. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Aí você pode pensar que isso é só na dublagem e que na versão original provavelmente ela fala espelho, espelho meu, mas também não, ela não fala. Ela fala Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Que seria mais ou menos espelho mágico da parede, quem é a mais bela de todas. Outro efeito Mandela bem famoso que começou a circular na internet e está sendo compartilhado no TikTok e em vários outros lugares é sobre o emoji do bandidinho. Por acaso você já viu esse emoji? Você se lembra dele? Se a resposta for sim, então você tá enganado. Aparentemente esse emoji nunca existiu e várias pessoas começaram a dizer que se lembram desse emoji, que já viram ele em algum lugar, se lembram até mesmo de ter usado ele, mas aparentemente esse emoji nunca existiu e a galera começou a ficar embasbacada porque até eu achei que esse emoji existia, mas aparentemente nunca existiu. Uma das pinturas mais famosas do mundo, pintada em 1503 pelo Leonardo da Vinci, e que existem várias teorias da conspiração sobre ela, sobre a pintura ser roubada, a pintura que a gente conhece não ser a real. Agora, ela entrou também na teoria do efeito Mandela. Qual dessas duas pinturas da Mona Lisa você acha que é a real? Se você respondeu que é a da direita, você tá errado. As pessoas começaram a discutir e se lembram da Mona Lisa na pintura não está sorrindo. E outras pessoas começaram a alegar que se lembram da pintura ter um sorriso mais verdadeiro do que um sorriso mais forçado. Se você pesquisar efeito Mandela no YouTube e ir em algum vídeo de alguma pessoa falando sobre isso, você rola nos comentários e você vê várias pessoas dizendo que eles se lembram da pintura real não ter um sorriso, o canto da boca não tá tortinho igual você tá vendo aqui, e que eles se lembram dela estar completamente séria. Vários falam também que se lembram disso com clareza porque já ouviu várias pessoas falando a piada de que ela tava séria na foto porque o Da Vinci demorou a pintar a pintura. Existem tanto efeitos Mandelas muito grandes que envolvem muitas coisas e várias teorias, como também alguns menores, como por exemplo este aqui. Qual desses dois você acha que tá escrito corretamente? Se você respondeu que é o da esquerda, você tá errado. Mais um exemplo do efeito Mandela, porém talvez esse não seja tão conhecido no Brasil, pelo simples fato das pessoas assistirem aos filmes dublados. Muitas pessoas começaram a discutir sobre o filme O Silêncio dos Inocentes e começaram a se lembrar de que quando a Clarice vai ver o Hannibal na prisão, quando ele vê ela, ele diz Hello Clarice. Mas como de esperado, isso não aconteceu e o que ele diz é Good morning. Ele diz bom dia. Good morning.
Outro exemplo é a cauda do Pikachu. Qual dessas duas imagens você acha que é a verdadeira? Se você respondeu que é essa, você tá errado, porque a cauda real do Pikachu não tem a manchinha preta em cima e ela é toda amarela. E é aí que o efeito Mandela entra, porque várias pessoas disseram que se lembram da cauda do Pikachu tendo o detalhezinho preto em cima, e é isso. Outro exemplo do efeito Mandela que ficou gigante no Reddit e as pessoas começaram a discutir sobre é sobre um filme muito antigo que se chama Shazam e que foi estrelado pelo ator e comediante Sinbad, ou Sinbad, eu não sei como fala esse nome, onde ele era um gênio, como o gênio da lâmpada, porém esse filme nunca existiu, sendo que muitas pessoas começaram a falar que se lembram de ter assistido ou ter visto isso na infância. As pessoas começaram a achar que estavam ficando loucas de estar lembrando de um filme que nunca existiu, sendo que elas estavam tão convictas de que tinham assistido esse filme, Shazam, com o Sinbad como o gênio da lâmpada. Yeah, because Shazam was a movie, a genie movie starring Sinbad that doesn't exist. That doesn't exist. This is a complete Mandela effect thing, and I still haven't been able to figure this out. Did you remember do you have a memory of the Sinbad movie? Me too. 100% No, I do. it was real. I remember it. Yeah, but can you find it online? No! No, you can't! It's so freaky. I don't know what's going on with this. It's very, very, very strange. And only parts of the population remember it and other parts don't. No, I remember it. Reddit users are convinced the comedian Sinbad played a genie in a 90s movie called Shazam. Turns out the movie does not actually exist, but it's... E essa história do Sinbad com o filme Shazam cresceu tanto que o próprio ator apareceu pra falar que esse filme nunca existiu. And to answer the $1 million question, did I do Shazam? No. Did I look like I do Shazam? Yes. Did I do Shazam? No. And then you do damn Shazam, right? No, it never happened. There's no Shazam. Everybody thinks Shazam is the Mandela effect. Everybody swears I did a movie called Shazam. Foi aí que o pessoal começou a ficar mais maluco, porque eles tinham certeza absoluta que tinham assistido esse filme. Mas qual é a explicação pra tudo isso? Bom, aqui a gente pode ter 4 possíveis explicações. A primeira é a teoria da Matrix, ou Matrix. A segunda é a teoria do multiverso. A terceira é a teoria da viagem no tempo. E a quarta é a teoria das memórias falsas. Começando pela teoria da Matrix, ou Matrix para os mais íntimos, de que a gente está vivendo numa simulação, que é o Matrix, e que tudo isso não se passa de um erro. Alguém configurou errado, alguém instalou memórias erradas na gente, e é isso. Outra explicação para esse acontecimento é a teoria do multiverso, no qual existem multiversos, existem vários mundos, e em cada um aconteceu uma coisa diferente, como por exemplo em um outro universo, o Nelson Mandela morreu na prisão em 1990, e aí a memória ultrapassou o tempo, espaço-tempo, e veio para nossa realidade, e a gente se lembrou de alguma coisa que aconteceu em outro universo. E essa é a teoria. Outra teoria é que alguém pode estar viajando no tempo e fazendo mudanças no passado que estão afetando o futuro. Alguém pode ter ido onde o Leonardo da Vinci estava pintando na Mona Lisa e ela estava séria e alguém fez cócegas nela e ela sorriu. E é isso, é a teoria de que tem algum viajante no tempo, ou vários viajantes do tempo estão viajando e a viagem no tempo é real e eles mudam alguma coisa por querer ou acidentalmente e a gente nota a diferença aqui em tempo real. E a teoria final é apenas a mais básica, de que o cérebro engana a gente algumas vezes, mistura memórias, cria memórias falsas, ou você não se lembra de alguma coisa exatamente, aconteceu alguma coisa no passado e você se lembra dela hoje um pouco diferente ou totalmente diferente, mas você tá convicto que aquilo aconteceu porque você tá lembrando, ou lembrando. E essa teoria toda de memórias falsas é estudada desde 1970, e é isso. Mas é aqui que a verdade acontece. Pesquisando bastante sobre esses efeitos Mandelas que eu falei, eu descobri muita coisa sobre muitos. Começando pelo que eu falei no início, que é o da Branca de Neve. Realmente ela não diz espelho, espelho meu na animação original da Disney de 1937. Porém, em todos os outros que fazem referência à Rainha Má e o espelho, como por exemplo em Shrek, normalmente as pessoas dizem espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu. E pesquisando mais a fundo ainda,
ainda eu percebi que espelho, espelho meu é dito no livro original do Conto de Fadas da Branca de Neve. Em algumas versões a rainha não fala espelho, espelho meu, mas pesquisando mais eu descobri que tem sim, onde a rainha realmente fala espelho, espelho meu. Então aqui podemos ver que é só uma coisa que foi mudada e ficou popular de um jeito. A do Pikachu, embora ele realmente não tenha a ponta da cauda preta, várias pessoas podem confundir e ficar na memória que ele tem a ponta das orelhas pretas e o cérebro dá uma confundida, e quem não é fã e não acompanha muito e não vê muito o Pikachu pode criar essa confusão e achar também que a cauda dele é preta. E outra coisa também é que já apareceu outros Pikachus como skins e outras coisas desse tipo, então talvez você ache que nunca tenha visto, mas você já viu e acabou confundindo. Esse do Fruit Loops é o mais simples, o jeito certo de escrever é com 2 Os, porém o cereal é todo coloridinho, o que te faz lembrar de frutas, e frutas em inglês é fruit, igual tá escrito aqui, então é muito fácil criar essa confusão, não tem nada demais nisso. A da Mona Lisa, eu descobri que vários dizem que o sorriso da Mona Lisa é muito enigmático e já houve pesquisas onde levaram a opinião de várias pessoas. Muitos disseram que ela parece estar rindo e outras disseram que olhando em partes e ângulos diferentes. Várias pessoas disseram que ela parece estar sorrindo, outras disseram que ela parece não estar sorrindo. Várias pessoas dizem também que ela tem um sorriso enigmático, então é difícil dizer se ela está sorrindo ou não. Então a confusão pode vir daí, porque várias pessoas podem ver ela sorrindo, outras nem tanto, pois ela tem um sorriso enigmático realmente para dizer se realmente ela estava sorrindo quando ela foi pintada. Essa do filme O Silêncio dos Inocentes é um exemplo que me deixou mais confuso, porque ele realmente não diz Hello Clarice no filme O Silêncio dos Inocentes, porém ele diz Hello Clarice na sequência de 2001, se chama Hannibal. Porém houveram várias referências desse filme em outros filmes e séries que vieram antes do filme Hannibal de 2001, como por exemplo nesse filme The Cable Guy de 1996, onde o Jim Carrey faz uma referência ao Hannibal do Silêncio dos Inocentes e ele fala Hello Clarice. Silence of the Lambs. Hello Clarice. E esse filme é de 1996 e a continuação, onde o Hannibal realmente diz Hello Clarice, só foi lançar em 2001. E se você pesquisar pra ver todas as referências do filme O Silêncio dos Inocentes, o pessoal vai sempre dizer Hello Clarice. Hello Clarice. Hello Clarice. Hello Clarice. Hello Clarice. Hello Clarice. Hello, Clarice. Who's Clarice? Então, basicamente, a fala mais famosa do filme não tá no filme? Ou será que a nossa linha do tempo foi simplesmente alterada? O emoji do bandidinho eu realmente não sei, mas também pode ser mais um erro de memória falsa. Existem vários emotes em diferentes plataformas, então eu realmente não encontrei uma explicação definitiva, porém pode ser também alguma coisa nesse tipo. E o mais importante aqui, o filme do Sinbad. Pesquisando mais a fundo, e quando eu digo mais, eu fui muito fundo mesmo, eu descobri que mesmo com milhares de pessoas dizendo que se lembram definitivamente de ter visto o filme, o ator veio e começou a desmentir o caso, dizendo que ele nunca tinha feito esse filme. Vários podcasts convidaram ele para fazer entrevistas e todos esses podcasts perguntavam sobre esse filme e ele sempre negava. Até que ele foi um podcast e em uma cena ele começa a dizer que ele realmente fez o filme, ele sente pena de ter mentido todo esse tempo e que o filme não existe mais porque ele pediu para que fosse removido de todas as plataformas, porque quando ele fez esse filme, na época, ele estava viciado em drogas e ele fez esse filme justamente para ganhar o dinheiro e alimentar esse vício dele, e ele não tinha orgulho disso e entrou em um acordo para que o filme fosse removido e fosse excluído do mundo, excluído de tudo. Porém, nesse mesmo vídeo você pode notar que ele tá sendo sarcástico e que ele tá fazendo isso para zombar. Foi aí que as pessoas encontraram um vídeo onde mostra o Sinbad como o gênio da lâmpada e realmente parece a cena do filme perdido. A gravação é antiga, o áudio é antigo, o Sinbad está ali como o gênio da lâmpada, porém rapidamente foi desmentido, pois nesse curta-metragem o Sinbad tá bem mais velho, então você nota que é um vídeo atual, e no vídeo tem várias pistas e easter eggs do efeito Mandela excluído, e o efeito Mandela não existia na década de 90, foi existir a partir de 2009, onde ficou conhecido, e depois o Sinbad revelou que ele fez esse vídeo junto com outras pessoas como uma pegadinha do 1º de abril
Abreu pra brincar com todo esse fato das pessoas se lembrarem do filme dele. Várias pessoas começaram a mostrar fitas VHS, mas não demorou muito até as pessoas perceberem que era fake. Então realmente não tem nada sobre o filme ainda, as pessoas discutem sobre isso. Será que esse filme realmente existiu? E juntando todas as pistas, o Sinbad realmente fez um acordo com a Disney e que o filme fosse excluído do mundo inteiro porque ele não tinha orgulho disso e só ficou na memória das pessoas? Ou será que as pessoas realmente ficaram loucas e esse filme nunca existiu? E existe um filme de um gênio da lâmpada que se chama Kazan, que é estrelado pelo Shaquille O'Neal, e as pessoas começaram a dizer que todo mundo que tava falando desse filme Shazam com Sinbad pudesse estar confundindo os dois filmes. Os dois têm gênios, um chama Shazam, como alegam as pessoas, e o outro que existe realmente se chama Kazan, escrito quase do mesmo jeito, com 2 A's, mas rapidamente as pessoas que disseram que se lembram do filme do gênio do Sinbad disseram que são 2 filmes totalmente diferentes e um não tem nada a ver com o outro, apesar de terem essa semelhança. E esse efeito Mandela é uma coisa bem estranha e que buga completamente o cérebro, como por exemplo, eu tenho quase certeza de que eu comecei esse vídeo com uma camisa preta, mas acho que eu tô enganado, acho que eu comecei com uma camisa azul mesmo, não sei. Ok, é isso. Esse vídeo nunca existiu.